Tá gravando? Vamos lá, Começou. vamos lá. O item 225, do capítulo 19 do Livro dos Médiuns. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente nos nossos processos de comunicação com eles. De fato, nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Algum comentário? Não, vamos lá. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes são pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Pronto, aqui começa o negócio. Veja bem, eles desejam transmitir os pensamentos, né? E pelo próprio pensamento, não há necessidade da palavra articulada. O próprio pensamento é uma comunicação tipo assim, né? A televisão está pensando, está abrindo ali uma câmera, né? uma televisão, exemplo, tá? Só para a gente entender. A gente está vendo o que está passando ali. Não há necessidade da palavra articulada. Nós falamos ainda há pouco, lá no caso da Dona Isabel, o cara estava falando o tempo todo. A maioria de nós somos assim. Isso aqui é uma comunicação que seria normal, tá? Mas, infelizmente, não é bem assim. Mas essa é a real. Da pensamento para o pensamento. Imaginemos a velocidade da comunicação de um espírito já elevado com outro. Que nós falamos, talvez, em um ano, alguns segundos. Por isso que os espíritos cansam de falar que o nosso tempo, né, não é como a gente pensa, é relativo. Né? Então, à medida que nós formos evoluindo, passando para outros planos, digamos assim, o negócio é todo, nós não temos nem ideia como é que é, totalmente diferente disso aqui. Nosso tempo é para nós encarnados aqui, pesados, né, conforme eles falam, né, se arrastando em cima do planeta, porque eles falam da gente, né? Então vamos lá, pensamento, vamos lá. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes domine do fundo do coração, que lhes dormitem do fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Exemplo, chegar um cara aqui, eu posso participar do estudo? Posso. Aí, de repente, a gente fala uma coisinha dessa, ele é mesmo, lá na minha aula de, né, mecânica, física nuclear, sei lá, comentou-se isso, isso e isso. E falar sobre o que ele sabe, o nível dele lá. Nós não vamos entender bulufas. Vai ser mais ou menos isso. Eles vão falar uma coisa, né, as pessoas que dominam certos assuntos, que nós não vamos compreender. Vai entrar por aqui e sair por ali. E eles estão falando em relação, né, aos médios. Né? Agora, quando o médio já tem um pouco de conhecimento, quando eles falam tal, aí o médium já está lá dentro, é ativado. É ativado, o médium consegue participar, digamos assim, do pensamento do espírito. Tá? É por isso que ele está falando aqui. Né? Por não despertarem nenhuma lembrança. Estão falando da dona Eulália e do médico, e de nós também, qualquer um de nós. Né? Nós somos muito limitados. Os espíritos, para passar qualquer coisa por nós, há uma limitação muito grande.
É isso que eu falo, que eu admiro no Chico Xavier. Né? Bom, vamos lá. Alguém quer comentar? Deixa eu ver se eu consigo entender. Nas reuniões mediúnicas, se pedem que o médium, pelo menos ele fazer uma preparação, né? Uma boa leitura, né? Digamos, ele vem do trabalho, pelo menos no ônibus, procurar manter um certa descrição de equilíbrio. É o que eu entendo, tá? Então, aquele que está em casa, obviamente, também. E chegando, ele fala aqui dos pensamentos. Aquele parágrafo anterior, ele diz: os espíritos percebem os pensamentos que lhe desejamos transmitir. Então, o que nós pensamos nós plasmamos essa ideia. Não é? Eu vou utilizar uma referência, vamos ver se eu consigo transmitir. Eu, como médium em núcleo espírita, fora do ambiente espírita, eu tenho 500 pensamentos por segundo. Rápido. The Flash. O guia espiritual que me acompanha, ele tem 2.000 pensamentos por segundo. Quando nós chegamos na reunião espírita, médium educado, aquele que, na reunião espírita, vai da prece inicial, o ambiente todo aclimatado, todo preparado, a nossa vibração, por pensamento, aumenta um pouco mais. Então, para casar o pensamento do instrutor que vibra 2.000 pensamentos por segundo, nós precisamos aumentar um pouco mais as nossas ondas de pensamentos, bem como o benfeitor espiritual para nos auxiliar para uma comunicação chegar clara. Ele desce um pouquinho a sua vibração, vamos dizer assim, a sua vibração, né? Mediante a isso, a ideia fica clara para as partes, principalmente para nós médios, onde alguns médios, porque eu estava lendo lá a Dona Eulália, aquele médico tentando passar informação, né? Ele encontrava dificuldade nos 8. Não era isso? É essa mensagem que nós estamos lendo, explicando o porquê disso. É isso que você está... Isso aí. O que acontece? Vamos lá. O médico, se tivesse um outro médico lá, médium... Exatamente, é o que eu ia falar. Tá? O cérebro O que povoado acontece? de conhecimento. Isso aí é o que nós estamos estudando. Agora, se o médico é médico e é médium, mas chega lá vamos falar, um matemático, ia continuar no mesmo problema. Não conseguiria. Não. É isso que Mas eles então, explicam. Mas é isso que você acabou de comentar, Consuelo. O médium que não Mas tem então, com o machucado a doutor Fritz, inscrição. como é que seria isso? O Se doutor o Fritz, médium aqueles não era pessoal... médico? Não. Eles eram médium de cura, diferente. Ah, tá. Mediunidade de cura, a pessoa vem com organização física preparada para isso. Ah, então... Dizem que a exalação, né, como é que se fala, da aura deles é completamente diferente, é mais esverdeada, mas não sei o quê. Isso quem vê, né? Eu não vejo nada. Eu via sempre isso falar isso. Inclusive, os médios de cura. Quem são os médios de cura, senhor Roberto? O senhor adora falar isso, senhor Roberto? Quem são os médios de cura? Você se lembra? Está escrito no livro Emmanuel? Não me lembro não, Fernando. Ele fala que os médios, em geral, são pessoas que foram falidos. São falidos. Estão falidos. Falidos. E o médio de cura é ao quadrado. Pior ainda. Deve mais. Aí dado uma oportunidade de curar, ou seja, de fazer um bem bem maior, né? Bem mais. E a gente vê que a dificuldade da mediunidade cura, que muitos se perdem. Muitos se perdem. A gente vê aí, toda hora aí na televisão. E é verdade, eles curam, assim, não é que eles curam, eles são instrumentos de cura mesmo. Tá? Mas eles não sabem aproveitar esse dom da mediunidade que eles têm. Aí eles se perdem. Né? É aquilo. Se é um falido, ele não procurou se organizar nessa encarnação com essa oportunidade que teve. Está falindo de novo. Né? Pior, né? Pior. Bom, deixa eu ilustrar, eu só vou ilustrar, é rapidinho. Vocês devem ter ouvido falar em Brezhnev, primeiro-ministro ou presidente soviético. Naquele mesmo período, ele estava muito adoentado
E tinha por lá uma médium por nome de Juvuna, uma coisa assim. Médiuns realmente produziam efeitos de cura. E eles não encontravam ninguém para poder resolver o problema de saúde do presidente. Chamaram a dona lá, ela pôs a mão, o homem saiu dali tinindo. Melhorou, fizeram o diagnóstico aqui assim, começaram a estudar a dona. E nessa mesma época estava surgindo as fotografias Killian. Aí é onde os Killian começaram a pesquisar e ver lá, através do dedão lá, ver a tonificação. Foi onde identificaram nela a tonificação mais pragmatizada no tons verde mais escuro dessa senhorinha aí. Mas a dona gostava de um jabaculê, realmente. É isso que... Pois é, mas lá eles não estudam como nós estudamos, né? Isso Mas daí essa fotografia é fora de série, né? Para nós é problema. Para eles, o alto... Opa, dá um time aí. Eu também dou um time aqui. É isso aí. Né? Mas quer dizer que tem muito a ver com o que nós falamos aqui, né? Bom, esse médio de cura, ele pode trabalhar sem saber, eu estou dizendo assim, por exemplo, um médium de cura que tem fazer essas curas sem saber que está fazendo, por exemplo, a pessoa do lado que ele vai visitar está meio caída, está meio doente, está não sei o quê, ou aconteceu alguma coisa. Ele, só por ele estar lá, ele pode fazer algum tipo de trabalho? Não. Ou ele teria que se concentrar? Veja bem, o nome já fala, médium. Ele é o intermediário. Se ele está lá e acontecer a cura, mesmo sem ele trabalhar nisso, é porque há um espírito lá que, aproveitando os fluidos dele, tá, realiza a cura. Agora, quanto ele ter que ser, né, realmente fica difícil responder, Consuelo. Mas eu acho que a pessoa, quando vem com essa função aí, né, esse trabalho aí, tem que exercer. De um jeito... Não, é porque às E vezes... ele vai ver. Eu falei na aula passada sobre aquela senhora ali perto do Shopping Carioca, né? Trabalhava Eu falei? com O doutor Bezerra era católica ferrenha. Católica mesmo, cheio de imagem de Nossa Senhora, não sei o quê, cheio de texto na cara. Católica ferrenha, trabalhava com o doutor Bezerra. E quem realizava as curas, quem era? Ela e o doutor Bezerra ou outros médicos que o doutor Bezerra deviam colocar à disposição dela lá, né? Quer dizer, aí vem também se a cura quem tem merecimento. Tem um monte de coisa nisso aí, né? Não é todo mundo que é curado, né? Também tem isso. Vamos lá. Seu Roberto. Continuamos no livro, No livro, continuamos no livro dos médios. Aqui, esse daqui para frente agora é algo bastante importante, porque inclusive está todo marcado por mim. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Isso aí. O espírito desencarnado, se estiver no nível mais, né, não vai pegar nada. O encarnado tem mais condições, mas agora nós estamos começando a chegar nessa questão, tá, do que está lá dentro da cachola. Tá? Agora, esse parágrafo, eu vou explicar isso tudo para a gente que nós estamos querendo falar aqui. Vamos ler esse parágrafo aí, Salva. Depois a gente volta a esse assunto aí. Próximo, agora. É. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida real, na sua vida atual, o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele, de preferência, nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos.
Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Bom, esse parágrafo aqui, por que ele fala no parágrafo anterior sobre o espírito errante, ou seja, o desencarnado? Nós sabemos que é aqui, pergunta 230 do Livro dos Espíritos, é aqui que a gente realmente progride. Nós estamos em provas mesmo aqui. Tá? Então, aqui, se a gente se esforça e adquire esses conhecimentos aqui encarnado, tá? Nós não estamos na teoria, aqui nós estamos vivendo. Né? Todo dia, como se diz, nós matamos um leão. Né? Assim o ditado popular, todo dia eu mato um leão. Tá? Nós vamos povoando, a palavra que eu uso aqui, de conhecimento, o nosso cérebro. Quando um espírito vem para passar uma comunicação, ou mesmo para nos intuir no nosso trabalho, tá? Na escola, aquele que vai fazer uma prova lá na escola, como é que um espírito vai ajudar um aluno? O aluno estudou. Aí chega lá na prova, está um pouco nervoso, um pouco afobado, aquele negócio, aflito e tal. Aí começa a responder, aí fica um pouco de dúvida, o que é que o espírito pode fazer para ajudá-lo? Né? Mexer na cachola dele. Aí ele vai lembrando as coisas corretas, né? E vai fazendo a sua prova. Né? Jesus fala, ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Ajuda-te, ou seja, os espíritos ajudarão. Mas o espírito chega lá, o cara não estudou, tá? Não tem aquele conhecimento, como é que ele vai ajudar? Só se for um espírito do futebol, chuta essa, chuta aquela, e seja o que Deus quiser. Está dando para pegar o negócio, essa questão do conhecimento? O espírito da Dona Eulália, em relação à medicina, em relação, digamos, à filosofia, em relação a... Coitada. Tem essa bola toda, não tem essa bagagem toda. E é o melhor médium que tem naquela mesa. O que nós estamos falando é que isso é normal nas casas espíritas. Tá? Não estamos falando que isso é anormal, não. É normal. Aí nós vemos a dificuldade que os espíritos têm em aproveitar o máximo de um médium de nós. Essas são as dificuldades. Fred? A gente pode citar, pelo que eu escutei, que eu não conhecia antes, conheci há pouco tempo, que você até que me levou para lá, Marco Aurélio. Diz que o Marco Aurélio era largadão, aí foi lá para o João Evangelista, começou a estudar. Malhador. Exato. E hoje o homem lê um negócio e ele não esquece. Está na página tal, no livro tal, está na tal, e vai lá, você abre, o troço está lá, ele abre, ele pega, para vocês decorarem, não, aqui, assim, assado. Isso que é? Ou é espírita de segunda vez, ou de terceira, a gente não sabe, né? Mas está aí o indicativo. Quem gosta dele é o André Luiz, né? É o fofoqueiro. É isso aí, o Marco Aurélio é fácil para os espíritos manobrarem ele. Olha só, influi os espíritos em nossos pensamentos? Também. Tá aí, ué. Também. Né? O Marco Aurélio, ele começou a estudar a Gênese, gente. Não foi o livro dos Espíritos, não. O primeiro livro de estudo dele foi a Gênese. Porque ele é químico, é professor de matemática, de português, de química, ele deu aula lá no curso, se o nome do curso, um curso famoso tem aí, de pré-militar. É um cara com muito, muito conhecimento. Os espíritos deitam e enrolam nele. O Jorge vê lá, quem já foi lá, vê, é uma coisa fora de série mesmo. Marco Aurélio é fora de série. Né? E ele não gosta da palestra, mas quando ele dá palestra, sabe onde ele gosta normalmente da palestra? Na Cruzada Espírita Militar. Gente, dá palestra no meio de generais, pessoal que, para chegar general, lá, né, aqueles oficiais graduados, tem que estudar muito, gente. Tem que estudar demais. E ele vai lá e fala de igual com os caras. Uma boa. Porque aí tem bagagem. E os espíritos deita e rola. É o que está falando aqui pra gente. A Eulália, coitado. Oi?
Deixa eu te fazer uma pergunta, Frânio. Como a dona Eulália, ela não tem um intelectual muito avançado, nós não fomos expulsos de capela por serem espíritos adiantados, mas moralmente caídos e intelectualmente mais avançados, e viemos aqui justamente para ajudar na Terra por essa intelectualidade. Como é que pode ter médios... Peraí. Olha só, você usa o celular, você usa o computador. Eu uso o celular, eu uso o computador. Vai perguntar, Fran, o que é que você entende lá de como funciona um celular, como funciona um computador? Nós acompanhamos, entendeu, essa onda intelectual, mas nós não somos intelectuais. E o que aconteceu lá e está acontecendo aqui? A manobra desses mais capacitados. E muita gente vai seguindo esses mais capacitados. É manobrado, é aquela música, né? Povo marcado, povo feliz. Aí acaba acontecendo o que aconteceu lá no orbe, lá naquele orbe lá, em Cocheira, em Capela. É transferido. Agora, nós temos condições de acompanhar esse raciocínio. Nós não podemos não realizá-lo, o raciocínio. Deu para entender, Consuelo? Só um instante, Jorge. Deu para entender? Nós sabemos usar o telefone, mas não temos capacidade ainda, a maioria de nós. De repente você entende, eu não entendo. Entendeu ou não, Você está dizendo, mais ou menos, eu não estou entendendo, que ela tem a intelectualidade, que se ela estudar, ela vai conseguir aprender. Mas, isso, no momento, ela não tem essa intelectualidade para entender a medicina. É isso, porque ela não estudou medicina. Não, e outras coisas mais. Eu estou dando o exemplo do celular, eu estou usando o celular aqui para falar com vocês. Esse que eu estou dando o exemplo. Uhum. Tá, eu estou usando o celular, sei telefonar, sei ligar o Skype, sei usar um aplicativo ou outro, mas me pergunte o que é o celular, eu não sei. Essa tecnologia, alguns milhares guardam consigo, mas os milhões, bilhões não guardam. Mas eu sei utilizar dessa tecnologia. Veja bem, eu não sou mais um ser primitivo. Mas se eu estou sabendo usar dentro das minhas capacidades de sair para o mal, eu vou ser expulso também na próxima, né, debandada, eu vou junto. Mas não significa que eu estou lá no zero, não. Eu já estou bem adiantado. É o caso da dona Lália. Ela está adiantada. Ela não está no zero. Ela não é um ser primitivo. Mas ela também não é super intelectualizada. Fala aí, Jorge. Os espíritos dizem que o segredo para muitas coisas está no perispírito. Então, nós perdemos. Eu vou usar quase sempre a massa perispiritual, que ele é renovado. A gente, hoje eu estava pensando nisso aqui, eu cá com meus botões, né? Eu trabalhando na pergunta número 2 do livro dos Espíritos. Porque lá na número 2 que fala que é o começo, para não colocar palavras erradas na boca do Kardec, espera aí, deixa eu ver aqui, número 2. Vou ler aqui só para a gente pegar isso aí. Diz assim, ó, que deve entender por infinito, que não tem começo nem fim. Bem, a gente vem, poxa, de outro lugar, para cá. Vamos admitir aí trabalhar na casa dos 40 mil anos, porque para trás a gente começou a desenvolver aí a nossa razão com 40 mil, 30 mil para cá. Então a gente veio daquelas paragens para uma nova ambiência e modelamos o nosso vaso com a estrutura daqui. Então, tudo que nós adquirimos está lá está adormecido. Eu não posso avançar mais em falar alguma coisa porque eu desconheço. Mas pode estar adormecido. Portanto, se nós aqui na ambiência Terra estudarmos um pouco mais, vivermos na área, principalmente da ciência médica, ciência em geral, falei média não, médica, ciência em geral, isso vai alimentar, né, tudo que a gente já tem adormecido. Isso vem para os nem sei o nome técnico, tá? E vai ficar
assim, bastante evidente. E é isso que favorece aos espíritos identificar a nossa onda de pensamento. Não podemos esquecer, o nosso cérebro é reptiliano, e a gente tem 3 andares nele, que a gente utiliza muito mais esse mais elementar. E se a gente utilizasse, né, mais o segundo andar e o primeiro, eu acredito que muitas coisas, né, favoreceriam isso para nós. Não esqueçamos dos sacerdotes egípcios. Lá o Pitágoras. O Pitágoras viveu naquele meio lá. Mas ele disse, ele era uma pessoa do bem. E lá tinha a teoria da metempsicose. E ele não absorveu, ele relatou aquilo lá, mas ele não aceitava. Aonde ele chegou a dizer, vou parar aqui, vou parar aí. Ele disse, eduque as crianças para não sacrificar o homem. Só isso. Consuelo, deu para compreender? Se não, vou dar mais um exemplinho aqui, para a gente depois voltar para o livro. Então, dá o exemplo aí. Fórmula 1. Todo mundo falava do Rubinho Barrichello. O Rubinho Barrichello ficou 8 anos ao lado do Schumacher, foi a época de ouro do Schumacher. Agora vamos lá. O Schumacher quer dizer, ainda está encarnado, mas foi, enquanto estava lá, realmente fora de série, um excelente piloto. Excelente. E onde é que o Rubinho entra nisso? Acertador de carro. Quem acertava os carros da Ferrari na época era o Rubinho. Por isso que todo mundo contratava o Rubinho para ganhar também seu dinheirinho bom. O Rubinho não era um grande piloto, mas ninguém acertava o carro igual o Rubinho. Outro grande acertador de carro, Nelson Piquet. Piquet andava de bicicleta. Piquet andava aqueles carrinhos da Brahma, aqueles carrinhos de bicicleta, os outros tudo de Porsche e de bicicleta, e ganhava o campeonato. Isso deixava os caras irritados. Diz que ninguém gosta do Piquet. E ele curtia com a cara dos caras. É que ele é marrento, né? Mas era o melhor acertador. Ou seja, olha só, quem decidia, quem tinha a tecnologia ali junto aos projetistas, era o Rubinho e o Piquet. E com um detalhe, eles sabiam acertar o carro porque eles eram também pilotos. Está entendendo bem? O cara que fazia o carro projetava, contra o vento, contra isso e aquilo, sabia muito. O outro pilotava muito, mas eles reuniam as duas qualidades. Então, o que é que acontece aqui, nesse caso aqui? O médico é médico e a Eulália é a projetista. Se a Eulália, entendeu? Está entendendo, Consuelo? Ou ainda não entendeu como é que é o negócio? Não deu para entender? Se tivesse algum conhecimento de ciência, mesmo que fosse um pouco de biologia, não precisa nem ser medicina. Isso, ir embora. Ela ia conseguir, entendi. Isso, ia facilitar o trabalho do médico. O irmão do Zé Roberto é médico, neurocirurgião. Ele pegou o livro Evolução em 2 Mundos, leu o livro e até achou, não tem muita coisa aí não, tá bom. Porque ele entendeu todo o livro numa boa. Eu, para mim ler o livro Evolução em 2 Mundos, tenho um outro livro que é 10 vezes mais grosso que Evolução em 2 Mundos, chamado Elucidade e Evolução em 2 Mundos. E começa aqueles termos lá de biologia, de química, eu não entendo nada, eu tenho que ir lá no livro ver o que é que o André Luiz está falando. Para o médico aquilo é mole. Agora me pergunta como é que o Chico escreveu isso. Não sei. É isso que eu fico encafifada com o Chico? Como é que um homem tão humilde intelectualmente, né, podia escrever e entender? É isso que aí é que está o negócio. Ele escrevia, mas ele entendia o que ele estava escrevendo, não era, Fran? Ele era totalmente, né, mecânico, mas devia entender, porque senão como é que ele ia passar aquela ideia ali? Isso Pois que eu fico encafifado. Pois é. é. É isso que Bom, você está chegando lá. Você já está entendendo, é isso aí. Eu Seu Roberto, quer falar? Eu li há muitos anos atrás um livro, eu não me lembro o título do livro. É um grupo de médiuns, e entre eles tinha um semi-analfabeto, ou quase analfabeto. E tinha um espírito orientador desse grupo, bem evoluído, que gostava muito mais, com toda a dificuldade, de transmitir para esse caboclo lá do interior, com pouca instrução. Perguntaram a ele por quê, querido? Porque a transmissão dele era revelada
com lealdade, com sinceridade, com realmente aquilo que ele passava. E quanto aos demais, colocavam o seu pensamento também nas mensagens. Esse coitado, esse peão, coitado no sentido de diferença de categoria intelectual dos outros, ele assimilava a lealdade, a exatidão da mensagem que esse espírito de uma certa evolução passava, enquanto os outros colocavam o animismo, colocavam situações que não tinham nada a ver com aquilo, a mensagem exata que ele estava passando. Já esse peão era exato naquilo que recebia e transmitia. O espírito justifica que tinha bastante dificuldade, mas era a sinceridade, a exatidão, a honestidade no transmitido. Mecânico, né? Passava que realmente, né, não tinha muita interferência dele. Não. Bom, vamos ler mais um. Não, já deu a hora, né? Não conseguiu nem ler nem a metade da mensagem, né? Vamos continuar semana que vem, né? Para gente acabar essa mensagem, que falta ainda alguns parágrafos. Falta uma folha ainda. Hein, primo? Oi. Nós estamos discutindo somente a parte intelectual do médium. A gente não pode esquecer da moral. Isso tudo vai falar nessa mensagem, só que nós temos que chegar nela, né, prima? Nós não chegamos, aqui né? fala. Então a Aí gente vai falar. Tem tá. muito, vamos continuar nela, né? Está falando sobre classes excluídas, está falando assim, né? Olha só o que está falando lá na frente. Só rapidinho. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. Não só onde eles atuam, sobre o que está guardando lá dentro. E preparamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. Isso a sua revelia, ou seja, nós não estamos sabendo nada que está acontecendo, mas estão vasculhando lá para poder, vamos poder passar isso que disso ele entende um pouquinho, né? É como se tomássemos a bolsa, as somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem mais conveniente que nos parece. Olha só qual é o exemplo que eles dão. Quando tivesse muitas moedas dentro da bolsa, botasse R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Fala, João. É o cérebro do corpo físico ou é o cérebro espiritual? Esses arquivos. Os arquivos, veja bem, eu não sei como é que é, Jorge, mas o cérebro, de alguma forma, por exemplo, os espíritos nos explicam sobre a questão do sonho, porque nós nem sempre lembramos do sonho. Porque o nosso cérebro físico não participa. Não é isso? Já o cérebro do médium encarnado, ele participa. Ou seja, o conhecimento que ele pega passa ali primeiro para depois ir lá para o DVD, né? Para a caixinha de DVD. Exatamente. Esse é o arquivo. Aí está a chave de todo o mistério. Lá na introdução aqui do livro dos médios, Kardec fala isso. Pois é. A chave de todos os mistérios. Tá aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ninguém? Consuelo, tá tudo bem, Consuelo? Tá tudo bem. Tá sim. Então tá tudo bom. Nós conhecemos a tecnologia, conhecemos e usufruímos dela, tá? Nós somos seres já bem avançados na questão tecnológica, mas isso não significa que nós estamos por dentro de como ela funciona. Né? Existem seres entre nós muito mais adiantados que fazem, né, tudo, nos dá pronto. Mas se pegar um telefone celular e levar para um ser que não está preparado para isso, um ser que, digamos, de 2.000 anos atrás, vai até infartar, vai ficar doido, vai gritar. Olha, vai ser uma confusão tremenda, viu? Porque não está preparado para isso. O livro do Memórias de um Suicida fala sobre o DVD. Isso foi escrito no ano de 1926 e só foi lançado no ano de 1945, eu acho. Ficou quase 20 anos na gaveta. Não é isso, Alberto? O André Luiz, no Nosso Lar, também fala no DVD. DVD. Foi Só que não fala a palavra DVD, né? Um disquinho de aço brilhante, colocou na caixinha, apareceu na televisão. Exatamente.
O André também fala nesse DVD. Isso. Quer dizer, já estamos preparados para isso. Né? Agora, um ser lá das cavernas não está. A mente ainda não. Nada se inventa, tudo se copia. É. No Rio de 1800, o pessoal já tinha, já assistia o filminho. E nada lá de cá. Nada lá de cá chupando dedo. Pois é. Bem que falo, lá está bem diferente daqui. A gente acha que não. Não é bem isso, não. Né? 1926, DVD. A gente aqui é agora, 20 anos para cá. Né? Eu estava... Celular. Rapidinho. O James Webb já detetou os camaradas cientistas. Acabei de assistir isso na rede. Jogaram agora aí pelo Skype, Google Skype. Eles jogaram lá na coisa, detectaram aí um James Webb. Estão estupefatos. Viram foco de luzes, mas é foco de luz de cidades. Um planeta desse por aí, na galáxia aqui onde a gente mora. Agora não citou onde é que é. Até o Biden falou alguma coisa aí. E o presidente da NASA, o coordenador, falou alguma coisa. Está na rede social, eu vi no YouTube. Coisa nova por aí, né? Então, já estão começando a ter condições de ver, né? Exato. A chamar a atenção desse pessoal. Vocês estão em guerra aí, ó, o que vocês estão perdendo. Acaba com essa porcaria aí, pô. Define aí. É isso aí. Avança mais por isso. Né? Alguém mais quer falar? Vamos fazer a propaganda. Segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Começamos o capítulo 15 e vamos embora. Né? Desligar a gravação, né? Jorge, pode desligar. Consuelo vai fazer a prece da